9.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estúdio CBN. Um tema que preocupa muito no meio ambiente, agora 2h43, a contaminação por agrotóxicos disparou no Brasil e reacendeu um debate sobre alternativas mais seguras para a agricultura. No ano passado, por exemplo, os casos de contaminação por agrotóxicos no Brasil aumentaram 950%, segundo o levantamento recente da Comissão Pastoral da Terra. Nós vamos conversar agora sobre esse assunto com o Bruno Mena Cadorim, que é químico. Bruno, boa tarde, bem-vindo, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Olá, muito boa tarde, é um prazer estar com vocês nessa tarde hoje de terça-feira pós-feriadão. Bruno, eu conversava dias anteriores aqui sobre agricultura e eu disse para o entrevistado assim: hoje a gente não pode mais chamar de agrotóxico, tem que falar defensivo agrícola. Ele falou: não, pode continuar chamando de agrotóxico sim. E a gente tá vendo, né, que essas diferentes substâncias tóxicas aí têm impacto direto na segurança alimentar da população. Sem dúvida alguma. Contudo, eu gostaria de fazer um disclaimer aqui e dizer que o uso do agrotóxico, do agroquímico, do defensivo agrícola, como bem quiserem chamar, não é de todo mal, né? Inclusive, ele é necessário para que a gente possa atender essa demanda crescente em qualidade e também em quantidade na produção de alimentos para poder atender a população mundial como um todo. Contudo, um dos grandes problemas aqui, caros ouvintes, está no incorreto manejo desses agroquímicos, desses agrotóxicos, ou seja, quando colocados em excesso, quando não ocorre também o tratamento adequado das embalagens, porque aí sim o resíduo desse agroquímico, desse agrotóxico pode acabar ficando em excesso no ar, na água, no solo e assim levando uma intoxicação alimentar à população como um todo e ao meio ambiente, a flora e a fauna de forma geral. Bruno, boa tarde. A gente está falando aí do problema, mas uma das soluções para isso seria a utilização do ozônio na agricultura, né? Queria que você falasse sobre essa tecnologia nova, sustentável e como ela funciona. Exato, sem dúvida alguma a tecnologia chegou e ela também chegou no agro. O uso do ozônio, o uso da tecnologia do ozônio podem ajudar em muito o setor agro como um todo, seja para o plantador, seja para nós, a população, consumidores dos alimentos. Por exemplo, com a utilização do ozônio em uma plantação, é possível o produtor ter um aumento de produtividade sem ter que plantar mais, pela diminuição das perdas, o que aumenta a produtividade e ainda reduzindo o uso de agroquímicos. Ou seja, aqui tem-se então uma produção mais orgânica, mais saudável e que também, consequentemente, ajuda para a nossa alimentação como um todo. Para vocês entenderem, toda plantação como um todo, ela tem perdas naturais e alguns dos causadores dessas perdas são fungos e bactérias. Se vai fungo, se vai bactéria para essa plantinha de uma dada cultura, soja, café, morango, o que for, o que vai acontecer? O produtor vai querer usar agroquímicos, agrotóxicos para então diminuir essas perdas. E qual que é a solução que o ozônio pode dar aqui? O ozônio já pode atuar aqui, na raiz do problema. Por exemplo, tratando a água de irrigação, que é um dos principais vetores que levam esses fungos, essas bactérias até a plantação. Então, se o fungo, se a bactéria não chega nessa planta, você não vai usar agroquímico para combater. Se ela não chega lá, você tem um aumento de produtividade, você tem menos perdas, consequentemente, o produtor tem mais lucro e nós, a população, que vamos estar ingerindo esses alimentos, vamos estar ingerindo alimentos com melhor qualidade, não só
nutricional, mas também pelo fato de não ter ali os agrotóxicos, os agroquímicos. Como que a gente pode ter uma perspectiva, né, para o futuro da agricultura sustentável diante do avanço, né, dessas tecnologias limpas? É claro que muitas vezes o produtor vai pensar no preço, né? Você acabou de citar o lucro, Bruno, mas às vezes se um produto limpo é um pouco mais caro, às vezes a pessoa o produtor agrícola não quer. Então, como que a gente pode pensar na perspectiva para o futuro da agricultura? Excelente. E é ali que o produtor ele tem que se comportar não como um produtor, mas sim como um empresário. De que forma? Da seguinte forma. A inserção de um sistema de ozônio, por exemplo, num sistema de irrigação de um produtor, ele é acoplado e ele faz com que o produtor, esse dono da plantação, ele diminua as perdas. Se ele diminui a perda, ele aumenta a produtividade. Se ele aumenta a produtividade, ele tem lucro, ele ganha mais. Então, o que ele precisa fazer é um cálculo de ROI, de retorno de investimento. E um sistema de ozonização bem projetado consegue retornos do investimento na casa de 6 a 12 meses, o que é uma janela de tempo muito curta. Eu quero ver um investimento na Bolsa de Valores, por exemplo, em que você consegue ter o retorno do investimento de 6 a 12 meses. Então, ali, às vezes, a falta de conhecimento faz com que o medo impere e o produtor não queira ficar aberto a novas tecnologias. Mas, se ele assumir a cadeira de empresário e fazer um cálculo sobre retorno de investimento, com certeza ele vai ver que é muito vantajoso investir numa tecnologia limpa como a tecnologia do ozônio. Bruno, além dessa vantagem econômica, financeira que você citou, né? Quais são outras vantagens aí do uso do ozônio em relação aos agrotóxicos quando a gente pensa principalmente na saúde humana? Excelente, tem duas que eu posso pontuar claramente para você. A primeira delas é na etapa lá numa pós-colheita em que o produtor está lá lavando os limões, lavando manga, está lavando legumes e verduras. A etapa de sanitização ela ocorre normalmente com o uso de cloro. Contudo, o cloro não é a forma mais eficiente de você sanitizar os alimentos. Vide que fora do Brasil já é muito utilizado o ozônio. Então, ali, quando você utiliza o ozônio na etapa de lavação, sanitizante dos alimentos, você já consegue remover agrotóxico residual desses alimentos, ao mesmo tempo em que você descontamina com muita eficiência sobre todo o espectro de micro-organismos, bactérias, vírus e fungos. Consequentemente, nós estamos assim levando uma vida útil maior para esses alimentos e uma melhor qualidade desses alimentos para a população poder ingerir, com índice muito menor de reações alérgicas, índices muito menores de intoxicação alimentar, por exemplo. Então, isso pode ser feito ali do pós-colheita. E veja como as coisas evoluíram. Isso você também pode fazer na sua casa. Existem equipamentos, geradores de ozônio, só que ele precisa ter certificação que de fato mostre o que eu vou falar, que é o quê? Na sua casa, você consegue até mesmo, em vez de colocar os alimentos aí que você comprou na verdureira, no supermercado, em vez de colocar de molho no bicarbonato, no vinagre, na água sanitária, você pode colocar de molho numa água com ozônio. Então ali você consegue fazer uma descontaminação muito eficiente contra bactérias, vírus e fungos, além também de remover agrotóxicos residuais em alimentos, ou seja, mais saúde, mais qualidade de vida pra gente. Já tem exemplos de casos reais do uso do ozônio no Brasil e resultados obtidos, Bruno? Sim, já existem. Contudo, o que me deixa muito triste é que a maior parte está com empresas que estão levando esses alimentos para fora do Brasil. Por quê? Porque lá fora, muitas vezes, não são admitidos os métodos convencionais que são usados aqui no Brasil e querem sim a tecnologia do ozônio. Então, sim, existem, tanto na parte de horticultura, floricultura, plantações, processamento de alimentos como um todo e até mesmo no uso da sua casa, que você pode usar de um gerador de ozônio certificado para você descontaminar e remover agrotóxico residual de alimentos. Bruno, para o consumidor, hoje existe alguma forma de saber se o ozônio ele foi utilizado, por exemplo, na cultura ali no campo, né, para esses alimentos, para o cultivo? Existe até também algum incentivo, por exemplo, algum selo ambiental, alguma certificação para esse produtor e para o consumidor também ter essa informação na hora da compra?
Pois é, muito legal você ter perguntado. Enquanto você estava aí perguntando, eu já estava aqui formulando a resposta. Eu sei que a empresa Vir, ela possui um selo de certificação para os seus clientes do setor agro como um todo, mas de forma geral, o cliente, a pessoa, nós, minha mãe, vocês, a gente não tem como saber se isso existe. E até mesmo aqui para o Brasil é algo novo. Então, muitas vezes, o agricultor como um todo, as indústrias de packing house e câmara fria de forma geral, elas não sabem ainda que existe essa solução. Então, o conhecimento, mais uma vez, é um fator determinante para o avanço do uso do ozônio aqui no Brasil. Ô Bruno, para a gente encerrar, para ter uma aceleração dessa tecnologia, precisa de políticas públicas, de algum incentivo de governo para que o agricultor passe a usar essa tecnologia mais limpa? Olha, sem dúvida alguma, eu acredito que uma normativa, alguma coisa vindo de cima para baixo, sem dúvida alguma, ajudaria. Por exemplo, vários países desenvolvidos não usam mais o cloro para tratar a nossa água de consumo, usam ozônio. Aqui no Brasil a gente ainda usa cloro para tratamento de água e no agro não está muito diferente, né? Então, sem dúvida alguma, além da busca de conscientização por parte dos produtores como um todo, sem dúvida alguma, eu creio que algo vindo de cima para baixo, parte do nosso governo ajudaria. E sem dúvida alguma, vocês aí, como mídia, um veículo fortíssimo de comunicação no Brasil como um todo, a Rádio CBN, está aqui também fazendo um excelente trabalho de difundir essa tecnologia, essa solução que muito vai ajudar a população brasileira como um todo. Bruno Mena Cadorim é químico, falando pra gente, né, sobre o uso do ozônio e uma tecnologia, uma substância bem mais limpa que pode substituir os agrotóxicos na agricultura. Muito obrigado pela participação com a gente, boa tarde, boa semana. Obrigado, contem comigo, até mais. Até mais, Bruno, muito obrigada. Agora, 2h54, a gente falava justamente do uso dos